E aí galera, hoje iremos falar sobre o cálculo da constante de equilíbrio. Você já se perguntou como os químicos determinam se uma reação atingiu o equilíbrio e qual é a proporção entre reagentes e produtos? Hoje vamos explorar o cálculo da constante de equilíbrio, tanto em termos de concentração Kc quanto de pressão Kp. Vou mostrar como fazer esses cálculos em duas situações, quando temos os valores no equilíbrio e quando precisamos descobri-los. Vamos lá? Primeiro, o que é a constante de equilíbrio? Para uma reação em equilíbrio, a constante Kc ou Kp é uma medida que nos diz a relação entre as concentrações ou pressões dos produtos e reagentes. Em outras palavras, é um número que indica até que ponto uma reação se completa. Na reação química N2 mais 3H2 formando 2 mols de amônia em equilíbrio, nós podemos escrever esta reação em dois termos de constante de equilíbrio, Kc ou Kp. Se escrevermos em termos de Kc, utilizaremos as concentrações molares dos compostos. Então ficaria Kc é igual à concentração dos produtos dividido pelos reagentes. Neste caso, os coeficientes estequiométricos serão elevados, serão os expoentes, e dessa maneira determinaremos como que será essa constante de equilíbrio, que ficará Kc é igual à concentração de amônia NH3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração molar de N2 vezes a concentração molar de H2 elevado ao cubo. Agora, se nós tivermos as informações dessas substâncias em termos de pressões parciais, podemos calcular o Kp. Dessa maneira, ficaria pressões parciais dos produtos dividido pelas pressões parciais dos reagentes. Neste caso, ficaria da seguinte maneira a equação química. Kp é igual à pressão parcial de amônia NH3 elevado ao quadrado dividido pela pressão parcial de N2 vezes a pressão parcial de H2 elevado ao cubo. Vamos começar com um exemplo em que já temos os valores de equilíbrio. Utilizando essa mesma reação química da formação da amônia, imagine que, no equilíbrio, temos as seguintes concentrações. N2 terá 0,5 mol por litro, H2 1,5 mol por litro e amônia 1 mol por litro. Como calcularemos esse Kc? Antes de tudo, já montaríamos a nossa constante de equilíbrio, então a estrutura dela já estaria feita. Agora, é só a gente substituir esses valores, já que todos eles estão no equilíbrio. Então ficaria 1 elevado ao quadrado dividido por 0,5 vezes 1,5 elevado ao cubo. Essas multiplicações ficariam como? 1 dividido por 0,5 vezes 3,375. As multiplicações chegariam em tal resultado. 1 dividido por 1,69, que daria 0,6 como constante de equilíbrio. E lembrando, constante de equilíbrio não tem unidades. Agora, vamos usar um exemplo em que já temos esses valores do equilíbrio, porém eles estão agora em pressão. Vamos considerar a mesma reação química. Imagine que, no equilíbrio, temos as seguintes pressões parciais. N2, 1 atm, H2 terá 3 atm e a amônia, NH3, terá 2 atm. Como a gente calcularia esse Kp? Novamente, montaríamos a nossa estrutura e assim substituiríamos esses valores ali. Então ficaria 2 elevado ao quadrado dividido por 1 vezes 3 elevado ao cubo. Prosseguindo, ficaria Kp é igual a 4 dividido por 1 vezes 9. Dessa maneira, ficaria 4 dividido por 9, que resultaria em 0,44. Novamente, não temos unidade em constante de equilíbrio. Mas, e se não tivermos esses valores no equilíbrio? Como que a gente pode chegar na constante sem ter essas quantidades, mesmo após acontecer o equilíbrio químico? Dessa maneira, a gente vai usar uma abordagem onde a gente vai determinar quanto que reagiu e quanto que formou para chegar nesses valores do equilíbrio. A famosa tabela reagiu-formou. Para tal, nós vamos montar uma tabela onde iremos colocar o que temos no início, o que vai reagir e o que vai formar, e a quantidade final, que seria a quantidade no equilíbrio. Na outra direção, teríamos as quantidades. A quantidade de N2, a quantidade de H2 e a quantidade de NH3. Digamos que a nossa questão nos fornece o seguinte enunciado.
inicialmente em uma reação de N2H2 formando amônia, temos 1 mol por litro de N2 e 3 mol por litro de H2. Porém, quando a reação entra em equilíbrio, a concentração de amônia é igual a 0,6 mol por litro. Então, nesta situação, para nós chegarmos na constante de equilíbrio em termos de Kc, nós precisaríamos saber o quê? As concentrações de N2 e H2 quando o equilíbrio fosse estabelecido. Porém, a nossa questão só nos deu as quantidades iniciais. Então, nessa tabela, a gente começaria por aí. Inicialmente, colocamos as quantidades iniciais, onde teremos 1 mol por litro de N2 e 3 mol por litro de H2. A concentração de amônia NH3 é nula, pois no início da reação nós ainda não temos produtos. Então, a gente pode colocar um zero ou simplesmente não colocamos nada. Após um certo tempo, uma quantidade X vai reagir para ser transformada em produto. Então, os reagentes irão formar esses produtos e essa quantidade a gente vai dar o nome de X, porque nós não sabemos ainda este valor. Como só temos 1 mol de N2 na equação química, então apenas uma parte de X irá reagir, sendo mostrada como menos X. Como temos 3 mols de H2 segundo a estequiometria da reação, uma parte de X de cada mol estará sendo transformada em produto. Logo, menos 3x partes estão reagindo. Como na equação química formamos 2 mols de NH3, então uma parte de X de cada mol formará a quantidade produzida. Logo, mais 2x. No equilíbrio, basta fazermos as operações matemáticas. Se no início havia 1 mol por litro de N2 e reagiu uma quantidade X, então parte foi perdida. Então essa operação matemática ficaria 1 menos X. Se no início havia 3 mol por litro de H2 e reagiu 3x, então no equilíbrio haverá uma quantidade de 3 menos 3x. E por fim, como não havia NH3 ou amônia no início e ao longo da reação formou-se 2x de alguma quantidade que ainda não sabemos, ficará 0 mais 2x ou simplesmente 2x. Porém, o segredo desse tipo de questão é a gente observar o enunciado, pois lá no nosso enunciado da questão foi dito que a quantidade de NH3 no equilíbrio é 0,6 mol por litro. Ou seja, quando a gente calcula essa quantidade de equilíbrio através da forma da tabela, a gente chegou no resultado que a quantidade no equilíbrio seria 2x. Porém, a própria questão já está nos falando que essa quantidade é 0,6 mol por litro. Logo, podemos estabelecer uma relação. 2x é igual a 0,6 mol por litro. E com isso, a gente consegue chegar no valor de x através de uma equação matemática, onde ficará 2x é igual a 0,6, passamos esse 2 dividindo, 0,6 dividido por 2, x é igual a 0,3. Então, a quantidade de x que está sendo consumida e formando de produto é 0,3 mol por litro. E com isto, a gente pode utilizar esse valor de x para substituir aonde está faltando ainda. Então, substituindo todos os x que estão na tabela, chegamos nas quantidades de equilíbrio de N2 e H2. Para o N2 ficará 1 menos x, substituindo ficará 1 menos 0,3, que terá o resultado de 0,7 mol por litro. Já para o H2 ficará 3 menos 3x, 3 vezes 0,3 ficará 0,9. Então, como resultado, teremos 3 menos 0,9, que dará 2,1 mol por litro no equilíbrio de H2. Ou seja, agora nós temos todas as quantidades em equilíbrio quando estamos trabalhando essa questão nessa maneira da tabela de reagiu-formou. Com isso, voltamos para o nosso método inicial, que é montarmos a nossa estrutura da constante de equilíbrio da reação, substituir esses valores na própria fórmula, onde ficará Kc é igual a 0,6 ao quadrado, dividido por 2,1 vezes 0,3 ao cubo. Calculando, ficará 0,36 dividido por 2,1 vezes 0,9.
0,36 dividido por 1,89 dará 0,19. Com isso, conseguimos compreender quase a maioria das questões que podem cair. Vão existir algumas diferenças, mas todas a gente vai seguir o mesmo caminho ou o mesmo modelo de complexidade. Logo, conseguimos resolver a maior parte das questões que vão cair sobre equilíbrio químico. Entender como calcular as constantes de equilíbrio, Kc e Kp, nos permite prever e controlar reações químicas, seja na indústria ou em laboratórios. Então, ficamos por aqui. Falou!